Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Olha o que eu vi, hein? E hoje nós vamos analisar Dias Perfeitos. Vamos olhar para esse filme e qual é o nosso coração aqui? É para a gente olhar quais são os temas que esse filme levanta e qual é a resposta que o Evangelho, a Palavra de Deus, traz a esses temas proposto pelo diretor e pelos roteiristas. E eu queria analisar junto com você e tô aqui com Bruno Maroni. E aí, Douglas, e aí, obrigado, pessoal? Meu amigo. Bom demais estar aqui. A gente vai continuar explorando o que essas histórias dizem sobre a gente e o que a palavra de Deus diz sobre nós também. Muito bom. Se você não viu, a gente já gravou alguns episódios de análise de um desenho, de uma série, e agora nós vamos falar sobre um filme. Então eu queria te incentivar, depois desse vídeo, ir lá e olhar os outros episódios também. Vamos embora com o episódio de hoje. Dias Perfeitos, ou em inglês Perfect Days, dirigidos por Wim Wenders, é uma obra contemplativa que narra a vida de Hirayama, um homem solitário que trabalha como limpador de banheiros públicos em Tóquio. Sua rotina é meticulosa, ele acorda cedo, ouve música em seu antigo toca-fitas, cuida das plantas e realiza suas tarefas com cuidado e dedicação. Hirayama encontra contentamento nas pequenas coisas, como a luz do sol atravessando as árvores ou o som da água corrente. O filme mergulha no silêncio e na simplicidade, explorando temas como a passagem do tempo, a conexão humana e o significado da existência. Embora seu cotidiano seja repetitivo, ele é pontuado por breves encontros com outras pessoas que, de forma sutil, revelam camadas de sua personalidade e história. A cinematografia de Wenders é minimalista e contemplativa, utilizando planos longos e uma paleta de cores naturais para capturar a beleza do ordinário. Você já se sentiu em paz em meio à rotina? Como se cada detalhe, por menor que fosse, carregasse um significado mais profundo? Bruno, quais são aspectos do cotidiano e da sociedade que esse filme aborda? Boa. Dias Perfeitos tem um nome que pode confundir muita gente. Para a maioria das pessoas, um dia perfeito é aquele em que todas as tarefas são cumpridas ou que o máximo de coisas são feitas, né? Nossa busca por produtividade, eficiência, isso caracteriza o nosso dia perfeito. Aquele dia que a gente chega no fim da tarde e ao invés da gente ser marcado pela melancolia do tipo, nossa, ficou faltando alguma coisa. É o dia que tá tudo certo, que tá tudo em ordem, tá tudo no lugar, que a gente conseguiu, no checklist das tarefas, a gente conseguiu fazer o máximo que a gente podia. E o dia em que tudo é monótono, nada de incrível acontece, para nós costuma ser um dia imperfeito. Mas em Dias Perfeitos, no filme, a gente é colocado dentro da rotina do Sr. Hirayama, do começo ao fim. E rotinas são coisas que se repetem, né? Então, de novo e de novo e de novo, a gente passa a viver com ele cada pequeno detalhe do dia dele. E com isso, a gente vai aprendendo sobre esse personagem. É um personagem que tá ali na sua simplicidade, que tem um trabalho à luz, à vista de muitas pessoas que seria considerado indigno, né? Então, apesar dos banheiros públicos de Tóquio parecerem muito legais, de acordo com o filme. E são mesmo. Mas ele vai ali em diferentes pontos da cidade com o seu carro, com os seus equipamentos e desempenha esse trabalho como algo muito valoroso, assim. Ele se importa muito com o que ele está fazendo, é muito compenetrado, muito comprometido e lida com um auxiliar que tá mais desligado, assim, que é o Takashi. Mas ele segue fiel ali ao seu propósito de fazer o seu trabalho bem. Além do trabalho dele, a gente vê outros aspectos do cotidiano dele e que a estética do filme revela muito bem, né? Ele tem alguns encontros simplórios, então ele vai sempre na mesma lanchonete, ele come sempre a mesma coisa. E ele também gosta muito de música, e ele ouve música nas suas fitas cassete. Ele também gosta muito de livros e vai sempre no mesmo sebo, procura o livro, gasta um tempo ali procurando um livro para ele e tal. Também tem uma plantação, uma mini horta na sua casa, e ele gosta de fotografias. E as fotografias deles são
da luz do sol entrando ali entre as folhagens de um parque, da paisagem, assim, e ele revela essas fotografias, né? Não é com um celular. Então tem um gasto também nisso, né? Um investimento de atenção e de cuidado nisso. E as interações do Hirayama ao longo do filme vão mostrando mais sobre ele, que é um senhor que tá ali aparentemente solitário, mas ele valoriza as poucas pessoas que ele encontra. É um senhor, como eu comentei, que faz o seu trabalho de maneira excelente dentro do universo particular do trabalho dele e que está sempre atento ao que está acontecendo ao redor. E alguns encontros vão revelando mais dele e também confrontando certos traços da personalidade dele. Por exemplo, quando ele recebe a sobrinha em casa. Tem alguns diálogos que são muito interessantes porque vão colocar a visão de mundo da sobrinha dele, uma moça bem mais jovem, bem mais conectada com a visão de mundo dele. Eu imagino que para nós, assim, ocidentais, sempre apressados e preocupados com tudo, seria um grande choque a gente se envolver nessa rotina. Mas a gente sabe que o papel da cultura pop, da arte, dessas histórias é colocar a gente nos pés de personagens que têm vidas que talvez nós nunca teríamos. E tem uma cena que eles estão andando de carro e ele coloca lá uma música e ela pergunta se ele tinha Spotify. E pra ele ele não sabe, ele simplesmente não sabe o que é aquilo e pra ela é um choque, né? Como assim você não sabe? Por exemplo, ela tá ali falando de algo que ele poderia ter acesso a infinitas músicas, quanto mais ele quisesse ouvir, mas ele tá contente com aquilo que ele tem ali. Tem uma outra cena também que ela tá junto com ele contemplando lá uma paisagem e ela pergunta se ele nunca quis saber o que tinha no fim da paisagem. E ele fala, talvez outro dia, algo do tipo. Para aquele dia, para aquele momento, aquilo era suficiente. E é claro que os filmes e séries, eles comunicam com a gente não só pelas palavras dos personagens, mas também por todo o clima que ele constrói, né? Então há um porquê desse filme ser repetitivo, desse filme ser silencioso, as escolhas de cores desse filme, ou então a trilha sonora, né? E é muito legal porque é uma oportunidade, uma chance da gente talvez dar um espaço para experimentar algo que é bem diferente do que a gente está acostumado a assistir, que costuma ser bem frenético e coisas assim, né? E por isso pode ser bem incômodo também, porque é difícil a gente ficar em paz com o silêncio, é difícil a gente ficar em paz com a contemplação, embora a gente saiba que isso seja importante, inclusive para o nosso discipulado, né? Então esse é um filme que vai falar muito sobre contentamento. Ok. Ele tá contente ali com a vida que ele tem, e não é muito bem um contentamento do tipo, o que tem aqui tá bom. E a gente sabe que a vida cristã toca muito nesse tópico, na verdade, um estilo de vida de contentamento. Engraçado que é um filme que vai abordar simplicidade. Sim. Né? E como essa palavra simples se tornou até mesmo uma ofensa. Sim. Na sociedade que nós estamos vivendo. Uma ofensa não, né? Talvez até um diminuir, né? Mas assim, fulano é uma pessoa muito simples. Sim. Né? É usada para um propósito diferente do que é. Né? Agora, no livro Disciplinas Espirituais, o Richard Foster vai dizer que a complexidade, né, ela escraviza. Sim. E a simplicidade, ela é libertadora. Porque ele está dizendo exatamente sobre essa questão de contentamento. Nós estamos numa espiral hoje, assim, de complexidade que está cada vez mais difícil ser feliz. Né? Porque para ser feliz tem que estar tantos graus, então nós estamos de ar-condicionado em todos os lugares. Para ser feliz eu tenho que estar com tal roupa, com tais pessoas, e tem que acontecer isso e aquilo, e meu time tem que ganhar. Então está cada vez mais complexo ser feliz. E aí a gente está vendo uma abordagem de algo dizendo assim, não, e se a gente fosse feliz com o pôr do sol? Sim. E com essas fitas cassetes apenas, eu não preciso de todas as músicas do mundo para ser feliz, né? E com esse trabalho aqui sendo executado muito bem feito. Então, acho que é até a gente parar e falar por que nos incomoda quando o ritmo
diminui, quando o Sim, silêncio aparece. Sim. Às vezes a gente permitir ser angustiado para ter uma reflexão mais profunda, né? Sim. Então a pergunta fica: o que a palavra de Deus diz sobre simplicidade, sobre o cotidiano, sobre a nossa vida rotineira? Sim. Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele mora em uma cidade litorânea. E ele não é dessa cidade. E ele disse assim que quando ele chegou naquela cidade, a paisagem do mar encantava muito ele. Ele achava aquilo muito diferente da cidade grande de onde ele tinha vindo. Aquilo trazia uma sensação de alívio, de paz e também de contentamento. E prazer e deleite por ver uma paisagem com o mar, né? Mas aí a vida foi acontecendo, as tarefas foram vindo e ele percebeu que ele perdeu o encanto por aquilo. Isso é muito forte. Sim. E quantas vezes na nossa caminhada com Jesus a gente não perde o encanto com as coisas também, né? A gente deixa de se maravilhar. E se maravilhar é uma disciplina espiritual também, porque disciplinas espirituais vão exigir de nós intencionalidade, né? A gente não vai aprender a ter uma vida simples automaticamente. A gente não vai aprender a cultivar uma vida de oração de repente, assim, apertar um botão e isso se torna um estilo de vida para mim. A gente não vai aprender a ter uma vida de comunhão com os nossos irmãos e irmãs do nada, assim. Isso envolve intencionalidade. Então, talvez, caminhando com Jesus, a gente seja chamado a recuperar essa intencionalidade, se maravilhar na simplicidade, de aprender com a simplicidade, aprender sobre Deus com a simplicidade também. Porque o Deus da Bíblia, ele se revela de maneiras grandiosas, mas ele também se revela de maneira simples. É o Deus que criou todas as coisas, né? É o Deus que criou as paisagens que a gente facilmente deixa de se maravilhar com elas. E é o Deus também que fala a pessoas específicas, em lugares específicos, em situações específicas, na simplicidade dos dias. Eu acho que esse filme é desafiador para nós, porque ele vai mostrar esse nosso desconforto com o simples, né? Com o silencioso, com o rotineiro. Desafia, inclusive, a nossa ambição, né? De nunca estar em paz. Sei lá, a gente tem um trabalho, mas eu queria outro trabalho. A gente tem uma casa, mas eu queria outra casa. Um carro, eu queria outro carro. A gente tem uma roupa, mas eu queria uma outra roupa. E é claro que isso é uma marca do pecado na nossa cultura, na nossa sociedade de modo geral, né? Essas coisas também são ensinadas. Nós também fomos ensinados a querer uma roupa diferente da que a gente já tem. Nós também fomos ensinados, inclusive, a querer amigos ou até um cônjuge que nós não temos. E a gente fica nessa espiral de complexidade e insatisfação, que é um grande desafio, porque é o total oposto do contentamento. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente vê Jesus nos chamando a uma vida de simplicidade. Uma vida de contentamento, quando as coisas estão boas, quando há prosperidade, nos diferentes sentidos de prosperidade, obviamente, mas quando há sofrimento também. E aí, como não lembrar, por exemplo, da carta de Paulo aos Filipenses, né? É tão comum a gente fazer séries de mensagens sobre essa carta, falando sobre a carta da alegria, mas a alegria que Paulo revela ali e instrui ali a quem leu a carta e a nós também, através da ação do Espírito em nós no presente, não é a alegria da euforia, não é a alegria do ter muitas coisas, não é a alegria do dar tudo certo, mas é uma alegria da vida de Cristo vivida através de nós, de um relacionamento pessoal com Deus, de um relacionamento intencional com a comunidade, porque Paulo, ele agradece e celebra a comunidade filipense, mas ele sabe que ali também nem tudo dava certo, né? Que havia um problema de relacionamento e tudo mais. E é em Filipenses também que a gente vai ver que a grande glória de Deus se revela na humilhação e na simplicidade, né? O Deus que criou todas as coisas pisou no chão do mundo que ele criou em Jesus, né? E então, até que ponto a gente tem se contentado com as dádivas e os dons de Deus no nosso dia a dia, nas pessoas que a gente já conhece, nos lugares que a gente está, no trabalho que ele nos deu, ou até que ponto a gente persiste em sermos insatisfeitos, e a insatisfação
é um pecado, né? Não é só a reclamação é um pecado, o descontentamento é um pecado, porque é um jeito da gente viver uma vida diferente da que Deus chama a gente para viver. Eu lembrei de um texto, não sei se você já viu, que eu não vou lembrar o autor, e ele aborda a partir daquela parábola, né, de um peixe mais velho que tá nadando e tem dois peixes mais novos Sim. vindo, e aí esse peixe mais velho pergunta, e aí, como é que tá a água? Sim. Né? E os dois mais novos falam, que água? Então como a gente nasceu nisso e vive nisso, o peixe nem sabe que existe a água porque ele nem sabe o que é estar fora da água, né? Então, ele aborda esse tema de tipo assim, tudo vira água. Sim. Se você deixar, tudo vira água. Então você citou, né, o seu amigo, que é aquela paisagem maravilhosa que talvez a gente paga para ir lá de férias hoje, né, caro, né, e pega um avião e um hotel para ir lá ver essa paisagem, quem mora, aquilo virou água. Sim. Né, virou comum. A gente nem vê direito. Né? E é esse chamado, né? A voltar e falar, peraí, isso aqui é extraordinário. Voltar a olhar para sua cidade, voltar a olhar para uma árvore. E aí eu lembrei também de Jesus falando, né? Olhe os lírios do campo. E aí, beleza, você vai olhar os lírios do campo. Só que ele faz uma declaração muito interessante. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. O que significa que ele está dizendo, eu acho muito mais lindo. E eu sei que é muito mais complexo a forma que um lírio do campo é formado do que o maior estilista da terra poderia fazer a roupa hoje. Do que qualquer blusa da Louis Vuitton ou qualquer... Entendeu? Isso aqui é muito mais complexo. Tem talvez no quintal da sua casa, ou no quintal, ou no terreno baldio aí do lado tem para você ir lá olhar. Então, é um chamado a olhar e saber que Deus está dando muito mais do que a gente está percebendo. Sim, a simplicidade é pedagógica, a criação de Deus é pedagógica e revela sobre o caráter dele, né? É claro que Deus, na Bíblia, ele ensina a gente a aprender sobre ele em outros meios. Sim. Seja pela criação, seja pelos relacionamentos, ou até mesmo pela cultura, né? Uma vez eu li um livro comentando sobre essa questão de espetáculos da TV, né? E aí falava sobre aquilo que as pessoas viam na TV e eram atraídas por aquele tipo de entretenimento, e quando elas viam aquilo na realidade, elas ficavam insatisfeitas. E o autor, ele dá um exemplo sobre um zoológico, né? As pessoas vão e veem os animais em um programa de TV, e aquilo é tudo muito sensacional e tudo mais. E aí, quando elas têm a oportunidade de ver aquilo na vida real, elas se frustram. Porque a vida real é assim. Uma vez eu fui em um zoológico e eu fiquei muito incomodado porque as pessoas estavam achando ruim que o leão estava dormindo no dia que elas foram. E as pessoas falaram coisas do tipo... Era o meu ingresso de volta. Eu paguei pra estar aqui e eu esperava que fosse o que eu sonhei, a minha experiência aqui. E não é assim, né? Os animais dormem, as pessoas dormem e o cotidiano acontece. Então, a gente é convidado por Jesus a esse olhar contemplativo, não só pela contemplação em si, não só uma contemplação vazia. E o próprio Richard Foster, né, que você citou, quando ele fala sobre meditação e contemplação, não é a gente esvaziar a nossa mente, mas é a gente perceber o quanto o nosso mundo é preenchido, é repleto da glória de Deus. Muito bom. Olha, eu quero te incentivar a ir lá assistir Dias Perfeitos. Se você não assistiu, se você assistiu, deixa um comentário aqui. Ou depois de assistir, volta aqui, deixa um comentário. O que você percebeu nesse filme? Talvez você vai perceber várias outras coisas que a gente nem percebeu. E eu também queria te incentivar a pegar esse link e mandar para pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam muito de filmes e séries. E tem outros vídeos para você assistir sobre Olha o que eu vi em e as análises que a gente está fazendo aqui. Se inscreve aí no canal para você receber tudo que a gente está produzindo e curte esse vídeo também para o YouTube mostrar para mais pessoas aí. Obrigado, Bruno. Demais, cara. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.